Pessoal, vou aproveitar que o Lelê foi dormir, deu um pouquinho de sossego para a gente trabalhar agora sobre solubilidade, tá? Vamos falar um pouco sobre solubilidade. Inicialmente, o que é solubilidade, gente? É a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra em uma determinada temperatura. Em geral, quanto maior a temperatura, mais fácil a substância consegue se dissolver em outra substância. A substância que vai ser dissolvida, a gente chama de soluto. E a substância que vai dissolver a outra substância, a gente chama de solvente. Um exemplo de soluto é o sal de cozinha. Se eu pegar um pouquinho só de sal e jogar em um copinho de água e misturar um copo com 200 ml de água, por exemplo, pegar uma colherzinha de café de sal, eu vou ver que o sal vai se dissolver, vai desaparecer, ou seja, se dissolver totalmente na água, formando o que a gente chama de solução. Então, quando eu pego um soluto e ele se dissolve totalmente em um solvente, eu formo uma solução. É o que acontece quando eu pego um pouquinho de sal e dissolvo uma grande quantidade de água, tá certo? Quanto maior a temperatura, mais fácil o soluto consegue se dissolver em um solvente. Bom, ainda pensando nessa questão de água e sal, O sal de cozinha, a fórmula química dele é NaCl, tá, gente? Cloreto de sódio. A solubilidade do cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius, a essa temperatura, é de 36%. O que significa isso, gente, ter essa solubilidade? Significa que se eu pegar 100 gramas de água, eu consigo dissolver por completo 36 gramas de sal. Tá? Então, se eu pegar aqui, 36 gramas de sal, essa massa de sal, e jogar em um frasco que tem 100 gramas de água, esse sal vai se dissolver completamente. E vai desaparecer aqui, formando uma solução de água com sal. Certo? Bom, e pensando nisso, gente, nessa questão de substâncias que são solúveis ou não na água, vocês acham que o café é solúvel na água? Pensa aí quando a gente faz o café. O café, ele é uma substância pouco solúvel na água, ou seja, pouco solúvel. Ele não se solubiliza por completo, como que a gente observa com o sal de cozinha. E o óleo, gente? O óleo é solúvel na água? Não, o óleo é insolúvel na água. A gente já fez esse experimento na sala de aula. Se eu pegar óleo e tentar misturar o óleo na água, eles não vão se misturar, porque o óleo é insolúvel na água. E ele é insolúvel porque eles têm diferentes densidades, nós já vimos isso, Bom, ainda na vertente, de tentar dissolver sal em água, como a gente viu, a solubilidade do sal de cozinha em água é de 36%. E vimos que isso significa que a cada 100 gramas de água, vamos voltar aqui, a cada 100 gramas de água eu consigo dissolver 36 gramas de sal. Mas aí eu pergunto para vocês, então se eu pegar 100 gramas de água e jogar 37 gramas de sal, o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que 36 gramas dessas 37 vão se dissolver na água, só que 1 grama de sal não vai se dissolver e vai ficar depositado aqui no fundo do frasco. A gente vai ver um pouquinho de sal ali no fundo do frasco, tá certo? Bom, e se eu pegar, ao invés de 36 gramas de sal, eu pegar 30 gramas de sal e jogar em outro frasco contendo 100 gramas de água? O que vai acontecer? Bom, já que a solubilidade do sal é de 36 gramas, todo esse sal que eu colocar, todas essas 30 gramas de sal, vai se dissolver por completo aqui nessas 100 gramas de água e eu não vou observar nenhuma deposição de sal no fundo desse frasco.
E para finalizar, eu também posso expressar, gente, a solubilidade de substâncias, ao invés de porcentagem, eu posso expressar em gramas por litro. Por exemplo, a solubilidade do sal da água, eu também posso dizer que é de 360 gramas por litro, ou seja, a cada litro de água eu consigo dissolver por completo 360 gramas de sal. Lembrando que cada substância tem a sua solubilidade, né? A gente viu que solubilidade é uma propriedade específica da matéria. Cada substância tem a sua. Beijinho, até a próxima videoaula.